Boa tarde a todos. Nós vamos começar a oficina de tipografia. Eu me chamo Zuleika, sou professora do curso de design. Quem está com vocês aqui também é a Luísa, é nossa aluna. Você quer se apresentar, Luísa? Oi, gente, eu sou aluna do sexto semestre e também vice-presidente do DADA, o Centro Acadêmico do Design. Então, a gente vai contar um pouquinho, né, do que é tipografia e tentar fazer um exercício aqui com vocês, né, com uma forma de letra que é a origem das letras que a gente trabalha hoje, tá bom? Então, eu vou buscar o arquivo no Google Drive para a gente poder trabalhar. Pronto. Então, quando a gente fala em tipografia, o que a gente relaciona com tipografia? Vai, Luísa, conta. Letras. Isso, letras, isso mesmo. Caligrafia, lettering. Isso, que será tudo isso, caligrafia, lettering, né? As letras que a gente usa em textos digitados no computador, né? Então, são a tipografia, né? Na forma mais estrita, ou o termo que a gente usa, tipografia no design, ele pode ter um sentido amplo, tanto quanto um sentido mais estrito, relacionado com a forma de obtenção de letra. Então, vamos ver o que é isso. Tem uma autora que se chama Ellen Lurton, que ela diz isso, a tipografia é a cara da linguagem. Então, quando a gente vê e ouve, né, essa frase, a gente percebe que é a representação, né? É uma forma de trazer a linguagem verbal, né, configurada, da forma, dá espaço, né, no campo gráfico da linguagem verbal. E aí a gente pode ter essa definição no sentido amplo, que vai dizer que a tipografia está relacionada com um conjunto de processos e de práticas, né, que envolvem tanto a criação de letras quanto a sua utilização, tá? E não são só as letras que a gente usa letras e usa números, sinais de pontuação, sinais de acentuação, né? E aí isso é chamado de caracteres para-ortográficos, né? Para quê? Para a gente reproduzir textos, né? Para a gente reproduzir palavras, tá? E nesse sentido, o designer trabalha em duas direções relacionadas à tipografia, tanto no design, com o design de tipos, como com o design com tipos. O que é isso? O design de tipos está relacionado com o projeto, né, das fontes tipográficas ou com projetos de letreiramentos ou caligráficos. Está relacionado com obtenção de letras, com dar forma às letras. E o design com tipos é todo o tipo de projeto que envolve o uso da tipografia no seu contexto, no seu conjunto. Vamos ver, então, como a gente relaciona essas formas, né,
de obtermos letras em processos distintos, em métodos distintos. Como a gente viu, a tipografia é um processo automatizado onde a gente consegue as letras, os caracteres, né? A gente chama caracteres a letras e sinais, né? Sinais para ortográficos. Na tipografia, com a tipografia, a gente obtém caracteres que são editáveis, são as fontes que a gente tem acesso no computador, por exemplo. Na caligrafia, a gente está envolvido com um desenho, é um processo, né, de traços que são feitos à mão livre, esses traços são contínuos, com uma certa ordem, tá? Então, a gente desenha à mão livre, com um certo movimento, para obtermos traços específicos, tá? E no letreiramento, ou no lettering, a gente desenha, mas sem essa característica de organização no desenho dos traços. Aqui a gente constrói os traços, pode redesenhar por cima, não precisa ser só o desenho, ele pode ser cavado, ele pode ser feito com tecido, ele pode ser bordado, tá? Então, o letreiramento é uma forma de conseguir letras, de desenhar letras ou de construir letras mais livre, mais amplo, né? E não se refere a essas sequências de traços precisos. A ideia é a gente trabalhar com uma forma de caligrafia que é a forma que a gente diz que é a nossa forma arquetípica, ancestral, antiga, né? Das letras que conhecemos e usamos hoje. São os tipos romanos, né? Que a base dele é caligráfica, como vocês estão vendo por aqui, ó. Dá para reconhecer as letras, né? E esse manuscrito, como vocês podem ver, ó, é do final do século XV. É um manuscrito humanista, com iluminuras, com desenhos, com letras capitulares que abrem, né, a página e cada parágrafo. E esse desenho de letra é aquele que a gente falou agora mesmo. Ele é feito com uma sequência bem precisa de traços e com instrumentos também específicos. Nesse caso, é uma pena quadrada. Essa letra deu origem a essa tipografia que vocês estão vendo aqui. Essa é uma tipografia com caracteres repetíveis, né? E reproduzidos, né, nesse caso, por um processo que é o processo de tipo móvel. Hoje, tudo isso é feito no computador, tá? Mas dá para reconhecer as letras que usamos. Aqui, a gente vai ter essa forma impressa, ó. Esses tipos, nesse caso, tipos móveis, esses tipos foram impressos em 1472 e 1469. Esse da esquerda aqui, ó, foi impresso em Roma, esse da direita foi impresso em Veneza, tá? No século XV. E a gente reconhece essas formas, porque essas formas são utilizadas na tipografia e nos textos que a gente usa, a gente lê, né? E que a gente, no caso, os designers, né?
nos projetos que os designers fazem até hoje. Ela é a base de todo o desenvolvimento das formas tipográficas. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo, né? Nesse caso aqui, é uma daquelas, é a de Veneza, e essas outras, ó, de vários períodos da história do design, da história da tipografia, elas foram sendo desenvolvidas por diversos meios a partir dessa primeira, tá? Por exemplo, essa daqui já foram desenvolvidas completamente no meio digital. Então, a ideia da oficina é a gente trabalhar com essa caligrafia para a gente ver como é que essas formas eram feitas. Vale dizer para vocês, é bom lembrar, que os designers contemporaneamente ainda usam tanto a caligrafia quanto o letreiramento, tá? Para projetos mais onde a gente pode trabalhar mais a expressão da letra, tá? Então, é um recurso de design, é um recurso de forma, né, que a gente usa. A ideia é a gente aprender a fazer isso, mas com os materiais que a gente tem em casa. Então, a gente pode trabalhar com papel, né? Um papel, até papel de caderno pautado, tá? Folha lisa, né? Sem nenhum tipo de impressão, enfim, um papel, um sulfite, por exemplo. A gente precisa de 2 lápis ou 2 canetas, fita crepe, durex ou um elástico, aquele elástico que é um anelzinho para a gente prender. A gente vai trabalhar prendendo, né, com 2 lápis para fazer o contorno dessas formas. Vamos mostrar para vocês como a gente vai fazer isso, ó. Então, aquele desenho que a gente viu está simulado aqui, ó, com os 2 lápis. Em vez de usar a pena de ponta quadrada, que vai preencher toda a superfície, é possível a gente desenhar o contorno dessa superfície com 2 lápis. E o segredo é esse daqui, ó, é a gente aprender a fazer esse movimento, né, da curva, do O, por exemplo, das 2 curvas que formam o O, tá? Com essas 2 pontas, e trabalhar também com os 2 lápis na vertical. Como que eles faziam, né, para ficar tudo certinho, para não ficar uma letra em cada posição no papel, em posições distintas no papel? Usa-se uma pauta, cada caligrafia tem uma proporção. E aí, nesse caso, a proporção, no caso da caligrafia, a proporção é sempre a largura do traço. Então, a espessura de cada uma dessas linhas, né, a distância entre as 2 linhas, é exatamente igual à espessura desse traço, tá? Então, a gente vai construir uma pauta para a gente poder desenhar que corresponde a... Lembra? A gente está desenhando letras, a gente não está escrevendo, né? Então, a proporção são 4 traços, 1, 2, 3, 4 espaços para essa parte mais consistente da caligrafia, da palavra, 3 traços
ou 3 espaços para parte superior, que a gente chama de ascendente, por exemplo, no caso do B, e mais 3 espaços para a parte descendente, o prolongamento do P, tá? Então, a ascendente, prolongamento superior, descendente, prolongamento inferior, P e B, tá? E a forma de segurar os 2 lápis ou as 2 canetas é sempre a inclinação em 30 graus, tá? A partir daí, a gente consegue fazer o desenho da letra, dependendo do movimento. Para dar um exemplo, aqui os 30 graus, os 2 lápis, né, as 2 pontinhas. Se eu desço os 2 na vertical, eles vão estar separados, né, as pontinhas vão estar separadas. Então, eu vou descer na vertical, ele vai dar a espessura total, né, das 2 pontas. Mas se eu trabalhar com ele, ó, se eu andar com ele assim, ó, por exemplo, ele vai fazer um traço fininho e reto, tá? Nessa direção. Então, é esse o segredo, né, do movimento dessas letras, né, que a gente chama de letra fundamental, né, que é chamada de letra fundamental. Dá para fazer, inclusive, uma brincadeira, se vocês quiserem, ó. Trabalhar com 2 lápis de cores distintas, e daí criar, né, o preenchimento dessa letra, ou das letras, com uma certa criatividade nas cores, enfim, dá para brincar com o preenchimento de várias maneiras. Mas vamos tentar ver como é que isso é feito. Acho que a gente pode ver um pequeno vídeo. Luísa, você passa para a gente esse vídeo? Vou deixar você compartilhar. Tá bom. Já tá vendo? Sim, estamos vendo. Então, olha, bacana. Esse é o Jackson, ele vai mostrar para vocês, é um designer que sabe muito de caligrafia e de letreiramento e de design com tipos. Ele vai mostrar para vocês como é feito a caligrafia com os 2 lápis unidos, tá? Aí obtendo 2 pontas. Pode ir. Para a caligrafia no lápis é o simples fato de colar 2 lápis, né? Usar uma ponta dupla. Então peguei uma fita crepe, colei nesses 2 lápis aqui, e isso já me dá uma base para fazer caligrafia com caneta de ponta quadrada, tá? Então é a nossa base lá. Se fizesse aquela média de 1, 2, 3, 4, 5 largura de pena, aqui eu posso então começar a trabalhar com o alfabeto fundamental. A cada 1.07 segundos, um novo usuário acessa o Wix.com e começa a criar o seu site profissional. Ó. Tá? Ele só não vai dar o fechamento, você pode fazer manualmente aqui, ó. Tá vendo? Ó, quando ele é fininho, ó, quando ele tá junto. Então, novamente, errei, né? Torci a mão aqui, sei lá. Pode passar borracha. Isso para fundamental, isso para uma letra itálica. Acho que a gente pode parar. Ou uma letra gótica. Isso, mas a gente pode parar. Então, ó, vocês viram que eu vou pegar de novo o nosso.
a nossa apresentação para vocês verem novamente. A gente vai simplificar a letra, mas vocês viram que ele faz aquele movimento, né, com os dois lápis. Quando a gente faz o movimento na direção diagonal, a gente tem a linha, e quando a gente desce, a gente tem a linha fina, né? E quando a gente trabalha aqui dá para ver melhor, quando a gente trabalha com o lápis movimentando na diagonal, a gente tem a linha fina. Quando a gente desce com as duas pontas, ou faz a curva com as duas pontas, a gente vai ter a espessura correspondente, né, ao momento que ela está, né, do movimento. Então, uma das formas interessantes da gente trabalhar é a gente ver, fazer a letra O, treinar a letra O, que da letra O, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tira o A, tira o E, tira vários movimentos, tá? Agora, deixa eu fechar aqui um pouquinho, mostrar para vocês aqui também, ó, que dá para a gente ver com mais clareza, né? Porque está em duas cores. Então, é sempre essa ideia da diagonal, 30 graus, do ângulo a 30 graus, então segurar o lápis no ângulo a 30 graus, as duas pontas, né? E fazer esse tipo de movimento na vertical e as curvas, às vezes na horizontal a 30 graus, e daí, ó, vocês podem ver que a gente vai ter linhas mais estreitas, ó, tá? Do que essa daqui, quando a gente anda com os dois lápis na direção horizontal. Tá bem? Então, a ideia é a gente treinar com essas palavras aqui, ó, barco, proa, tá? Porque aqui a gente tem todos os movimentos possíveis, ou a maioria dos movimentos, para a gente conseguir trabalhar todas as letras. Notem que tem uma sequência específica. Esse movimento, no caso do B, esse movimento vertical de cima para baixo, depois é o 1, depois o 2 faz esse movimento em curva, começando daqui, e, na sequência, o último traço vai sair daqui com as duas pontas e chegar com as pontas juntas aqui, porque a gente alcança a diagonal em 30 graus. E assim por diante, esse primeiro aqui no A, esse segundo no bojo do A, né? Primeiro no R vertical, o segundo faz meia curva, o primeiro do C, o segundo do C, o primeiro do O, o segundo do O, e assim por diante. Então, seria interessante a gente começar a treinar, o que vocês acham, né? E depois que a gente exercitar essa sequência, a gente pode fazer as palavras que vocês quiserem, porque aqui vocês podem ver uma sequência de instruções para todo o alfabeto, ó. Tá? Feito, né? A caligrafia feita na letra fundamental. Então, eu vou deixar a imagem inteira aqui, para que vocês consigam
ter, tá bem? Para depois usar como base para criar outras palavras, sempre com os 2 lápis. Daí o preenchimento ele pode ser feito da maneira que vocês quiserem. Nesse caso aqui, o treino é com o barco proa, também está aqui, para vocês terem a letra mais simplificada, pode seguir com essa letra mais simplificada. E depois que criarem a palavra, vocês podem também, a partir da caligrafia, criar letreiramentos, fazer preenchimentos e outras adições de desenho, né? Como nesse caso dessa design, que é a Marion Bentes, e que foi criando formas de terminações, preenchimentos com vários desenhos, enfim. Né? Vocês podem se divertir com isso. Tá bem? E aqui o link de 2 vídeos, o vídeo do Jackson Alves fazendo a caligrafia com 2 lápis e o vídeo do Jackson Alves ensinando a fazer uma pena de caligrafia que é feita de lata, tá? De latinha de alumínio. Ele ensina a cortar e aí vocês podem simular, né, a pena quadrada, tá bem? Então, os materiais. Barco proa, né? Ó, só para vocês terem uma noção, para conseguirem perceber, ó, o movimento que é feito. Estou fazendo com 2 canetas. Tá vendo? Conforme a gente faz o movimento, ele abre e fecha, tá? E aqui os materiais, ó. 2 canetas unidas por fita crepe, ou 2 lápis unidos com fita crepe, ou 2 lápis com cores, 2 canetas com cores diferentes. Papel, ó, dá para fazer a pauta, tá? Com a largura, né, do traço de desenho. É tranquilo de fazer. E eu espero que vocês gostem de fazer isso, se divirtam, porque realmente é divertido, né? Coloca uma música e a gente vai treinando, né? Vai criando outras palavras e vocês vão se sentir entrando no mundo do design e da tipografia. Então, agradeço todo mundo, divirtam-se, sejam bem-vindos, né, ao nosso convívio e tenham ótimos eventos do MacDay. Quer falar alguma coisa, Luísa? Obrigada, Azul, você arrasou, como sempre, né? E é muito gostoso de fazer mesmo, é muito bom. É muito relaxante. Bem gostoso, tá bom? Divirtam-se, então. Uma ótima sequência de eventos do MacDay. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Azul. Obrigada, Luísa.